horário de verão esse ano ele terá algumas alterações. E então, para falar sobre as tais, que vamos conversar agora com o Alexandre Eringer, que é engenheiro elétrico e mestre em tecnologia em energia solar. Como vai? Tudo bem? Tudo bem, bom dia. Seja bem-vindo, uma honra tê-lo aqui conosco. É uma honra para mim também estar aqui, dar essa explicação para os ouvintes, para os telespectadores. Gente, olha só, porque normalmente o horário de verão já começaria, né, o que se tem começado agora, em outubro, meados agora de outubro. Sim. E foi postergado para adiante. Por que dessas decisões e o que isso afeta para todos nós? Bom dia. Essas decisões recentes se diz respeito à atual vigência do horário de verão, que o horário de verão ainda está vigindo. Mas devido ao problema da eleição e ao problema agora do Enem, por causa do Brasil é um conjunto de fusos horários, né? Nós temos 3 diferentes fusos horários, mas nós temos uma extensão ao redor do norte-sul muito grande. E para não ter horas, por exemplo, 3 horas de diferença como o Acre, como o Rio de Janeiro, né, foi necessário uniformizar isso aqui, né, essa questão. Mas o que temos que conversar é do horário de verão em si. É isso que eu tenho dedicado a minha pesquisa ao longo do tempo, tendo inclusive há 2 anos atrás, eu fui chamado para a Câmara dos Deputados, numa plenária lá, colocar meu ponto de vista por que o horário de verão não se sustenta do ponto de vista técnico. Eu estou dizendo do ponto de vista técnico. E, apesar de toda essa discussão de gostar ou não gostar do horário de verão, que eu não quero entrar aqui agora, sendo que pelas pesquisas que soltam, a maioria da população não gosta, principalmente a maioria da população trabalhadora, que tem que acordar de madrugada, se expondo à violência, porque o dia ainda está escuro, tem que acordar a criança cedo para levar, as crianças não se adaptam, isso é outra coisa. Eu quero falar, enquanto engenheiro eletricista, o porquê que essa medida é inócua para o Brasil. Para os nossos tempos. Porque, representativamente, lá no início, lá atrás, até gerava um benefício em termos da redução da energia, das atividades da termoelétrica, tudo isso, né? Então, nós vamos conhecer aqui agora, mas eu quero colocar aqui para o nosso telespectador entender um pouquinho melhor essas artes e aí o senhor falar para poder nos mostrar aí o quanto que essa medida é boa ou não, inócua ou não. Então, a primeira tela está aí, que durante os 126 dias de vigência do último horário de verão, a CEMIG registrou uma redução diária de 4% na demanda do horário de ponta, ou 350 megawatts aí. Economia suficiente para atender durante todo o período do horário de verão o pico de carga de uma cidade de 800 mil habitantes. Comenta para a gente, por favor, então, Alexandre, sobre esse número aí, para a gente entender se foi bom ou não. Bom, o horário de verão é um dos principais objetivos seria reduzir o pico da demanda na hora onde todo mundo, ao chegar em casa, tem que ligar a energia, a luz, chuveiro, mas isso não se verifica mais hoje. Os hábitos mudaram de 15, 20 anos para cá. Mudaram bastante, principalmente porque nos últimos 15 anos a população teve muito acesso a bens de eletrodomésticos, né, e conseguiu comprar ar-condicionado, teve muito... Então, o ar-condicionado é que é o vilão do verão e não o chuveiro elétrico. O chuveiro elétrico é o vilão da ponta no inverno, mas não no verão. Então, a ponta do sistema se deslocou para o período da tarde. Então, essa primeira justificativa do ONS, do governo, para adotar o horário de verão, não justifica mais. Não temos mais ponta tão pronunciada mais no fim da tarde. E até mesmo também aquela questão dos hábitos, por exemplo, de trabalho. 15, 20 anos aí para trás,
existia aquela regularidade em termos de horários de entrada e saída das pessoas. Vamos dizer, 19 horas, 19h30 já estava todo mundo em casa praticamente. Isso. Hoje não. Hoje, 19h30, a pessoa está saindo do trabalho, tem gente que está indo para o trabalho, porque esse perfil mudou. Então, essa ponta aí também, ela sofre essa alternância, né, Alexandre? Exatamente. Isso aí foi bem tocado. E tem outro detalhe. Hoje, quando o horário de verão foi adotado de maneira, em 1985, foi adotado de maneira permanente, o que eu vivia com nossa carga de casa é o quê? Luminárias incandescentes que gastavam alta energia, né? Os equipamentos eram ineficientes. E um dos grandes motivadores do horário de verão é dizer que a luz natural ajudaria, aproveitaria mais a luz natural e, com isso, você acenderia menos carga, reduziria aquela tal da ponta que eles disseram. Só que hoje a iluminação é extremamente eficiente, a iluminação de LED, né, que é mais de 80% de economia. Então, isso faz com que esse argumento de que o horário de verão seria ajudado por iluminação, não. E outra coisa, independente de ter ou não ter horário de verão, a iluminação pública ela acende independente de decreto de governo, de qualquer coisa, porque era um relé fotoelétrico que indica que hora que vai ligar a luz, que depende da intensidade. Então, tendo ou não tendo horário de verão, a luz vai acender do mesmo jeito. Então, não há nenhuma razão, nós somos um país tropical, nós temos uma baixa mudança entre o horário do nascer e pôr do sol no verão e no inverno, do norte ao sul, nós temos uma variação muito pequena, diferente da Europa, e mesmo na Europa, onde teria, teoricamente, alguma justificativa, houve um referendo lá, a população não quer mais mudança do horário de verão. Aí lá pela questão também das polaridades ali, né, da própria Terra ali, onde estão mais determinados tempos ali, as noites são maiores mesmo, então eles tinham isso. Agora, mesmo assim, então já estão rejeitando. A próxima tela que a gente mostra aí para o nosso telespectador vai falar também sobre essa economia aí, ó. Em Minas Gerais, a CEMIG registrou redução no consumo de energia de 0,5%, 0,5%, e o que significa uma economia de 108 mil megawatts-hora. Essa energia seria o suficiente para abastecer Belo Horizonte, com mais de 2 milhões de habitantes, durante 9 dias. Pouco. Não, além de ser pouco, essa é uma metodologia impossível de se medir. Por quê? Isso é uma inferência. Eu tenho muitos meus amigos da CEMIG lá, a gente discute isso muito, mas é impossível você medir qualquer economia de energia. Energia é o quê? É a potência multiplicada pelo tempo que você usa. Isso por quê? Porque os hábitos mudam. Independente de ter ou não ter horário de verão, o corpo começa a se adaptar. Você não vai deixar de abrir, você não vai deixar de abrir sua geladeira, você vai continuar tendo os mesmos hábitos. E a questão da economia de energia, inclusive está lá 0,5%, esse 0,5% está inclusive abaixo da margem de erro. Ou seja, ela está a margem de erro de qualquer amostragem que faz para ver se tem energia, essa economia, esse 0,5% é um pouco chutado. Tem hora que fala meio, tem hora que fala 4. Eles pegam o que a gente chama de uma curva, a área sobre uma curva, da curva de carga, mas isso você pega nos primeiros dias e transfere isso por todo o período. Ou seja, se tiver chuva, muita chuva, se não tiver muita chuva, eles extrapolam isso para um período que é impossível metodologicamente. Inclusive, eu já mandei para o ONS, para a ANEEL, várias indagações, várias cartas, eles não respondiam. E, conversando com um engenheiro muito competente lá da CEMIG, Intensário, ele disse que realmente não tem como aferir a economia de energia no horário de verão. Uau, isso aí eu acho que talvez é uma das maiores novidades que a gente possa estar ouvindo. Porque até então, sempre esses dados apresentados, então a nós, consumidores, final ali, nós sempre ouvimos, economiza-se tanto, então vale a pena. Economiza-se tanto, vale tão a pena assim.
E isso é importante. Agora, por exemplo, se a gente fala também hoje de comércio, da indústria, da movimentação, também isso não se aplica de uma forma efetiva para o próprio empresário, o próprio gestor ali também, não é, Alexandre? É isso, é só fazendo um reparo, a questão da energia, você pode pegar nos últimos 20 anos, quando há uma justificativa das concessionárias, eles colocam sempre esse número mágico, que houve 0,5%, 0,4% de energia, que é igual a tantos dias. A economia que eles dizem que fala que não tem prova, foi muito menor, por exemplo, do que o Sérgio Cabral recebeu numa transação dessa sorte. Quer dizer, impor toda a população brasileira um sacrifício desse para ter uma economia tão porca que nem é possível verificar, eu acho que isso é submeter a população brasileira a um esforço, a um desgaste, né? Agora, Alexandre, quando a gente fala sobre a questão do horário de verão, cai na brincadeira que nós tivemos aqui, eu e Carol, de você gosta ou não gosta? Talvez o brasileiro, por ter aí desde 85, né, 33 anos aí, não é isso? 33 anos já com esse horário de verão fixo, talvez já tenhamos acostumado com a ideia de tê-lo, de vivê-lo ali. Hoje, daqui a 2 dias, nós estamos escolhendo aí presidente, governador, deputados federais, estaduais, senadores. Essa é uma pauta também para ser estabelecida por esse novo governo que vem em 2019, até pelos padrões de crise que nós vivemos. Aí a gente pensa em economia, pensa em corte de gastos, tudo isso. Esta pauta, ela deve ser mantida, ela precisa ser mantida dentro das suas pesquisas dos anos que tem se dedicado a essas pesquisas, a esses ofícios, esses relatos, relatórios que tem mandado lá para esses órgãos competentes e tudo. Há alguma possibilidade de ser abolido, estabelecer talvez um referendo aqui no Brasil sobre isso? Sim, como eu falei, eu mesmo participei de uma audiência na Câmara dos Deputados que está analisando o fim do horário de verão. E tem um PL, né, que é um projeto de lei, correndo no Senado, que vai ser votado para a extinção do horário de verão no Brasil, devido exatamente a esses fatores que eu citei aqui, né? A total falta de necessidade. Não vai ser por conta de adiantar o relógio que o galo vai acordar mais tarde, a galinha vai dormir mais cedo. Tanto é que essas eram as charges aí, pelo menos dos últimos anos, as expressões de humor e de crítica, era exatamente tocando aí os galos aí. Não, e como eu disse, eu não quero entrar nisso, porque tem vários estudos de neurologistas mostrando que a melhor parte do sono é interrompida por causa desse horário de verão, né? Você começa a ter a frequência cardíaca muda. Então, o número de acidentes do trabalho, que ainda não tem estudo comprovatório, mas há uma relação do aumento do número de trabalho, e principalmente para a população mais pobre que mora na periferia e na favela, que tem que acordar muito cedo para vir trabalhar. Chega à noite, o pessoal, olha, o dia está bom, que bom, ainda tem sol. Só que o corpo está tão cansado que você não consegue usufruir direito. É muito melhor você deixar a natureza agindo sobre o seu corpo de maneira natural, conviver. E sempre a humanidade sempre se adaptou aos horários, a esse horário. O horário de verão é uma invenção recente, né? Foi na época Benjamin Franklin, na época dos Estados Unidos, há menos de 200 anos atrás. Então, eu acho que a Europa, o Japão não está mais, a China não está. Até, por exemplo, no Brasil, estuda-se a possibilidade, inclusive até por essas questões fisiológicas, estabelecer ali, há uma linha forte, né, que quer implementar isso, o horário de escola das crianças, pelo menos, a já adiantar meia hora, né, e meia hora para frente, por causa até das liberações hormonais, cortisol, melatonina e etc., até para corroborar com isso aí, não é, Alexandre? Como eu disse, já existe farta literatura de neurologistas mostrando esse fato. Eu gostaria só de dizer o seguinte, eu estou aqui para dizer do ponto de vista de um especialista do setor elétrico que estuda isso há mais tempo. Não
eu já fiz esse desafio, não há como comprovar nenhum benefício para o setor elétrico com a adoção do horário de verão. A melhor economia que se faz hoje é através da eficiência energética, você não gastar tanta energia na sua casa. Você, por exemplo, quer aquecimento de água, que é o grande vilão, mesmo no inverno, coloque um coletor solar plano na sua casa, ou aquecimento como o gás, porque a energia elétrica é uma energia nobre, que nós temos que saber gastá-la direito. E ela tem uns fins muito nobres, a sociedade cada vez mais precisa de eletricidade, para outros fins, mas nós temos que ter essa noção de eficiência energética. Isso é muito melhor, muito mais efeito do que a adoção de horário de verão, que está infernizando a vida de muitos brasileiros, da maioria da população. Especialmente a classe trabalhadora aí que precisa acordar muito cedo. Pessoal de casa, nós conversamos aqui com o Alexandre, é Eringer mesmo que fala, né? É. Eringer, que é engenheiro elétrico, e ele veio nos falar aí sobre o horário de verão e se vale ou não a pena. Segundo os estudos técnicos, né, e até científicos, não existe aí essa vantagem toda. Começa que dia? Porque com o pedido ali para o adiamento pelo Enem... É dia 18 de novembro. Agora. Dia 18 de novembro e vai terminar em fevereiro da mesma forma. A data de final não mudou. Não mudou. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.